Olá pessoal, paz de Deus com todos. Neste vídeo eu vou falar de algo que me enviaram, um vídeo que eu já até vi, já faz algum tempo, num canal no YouTube, feito por uma senhora da Assembleia de Deus. E para variar, nesse canal, a Ribamar, coitadinho, fez uma live, contou as suas lorotas, as suas mentiras, as suas distorções. E eu entrei em contato com ela, escrevi um e-mail, todo educado, falando que não era real a história, que seria interessante até ela ouvir uma outra história. Ela não respondeu, mas não importa. O fato é que esse vídeo aqui, ele está bem engraçado, eu vou mostrar por quê. Primeiro de tudo, assim, a Ribamar, coitadinho, ele escrafucha e seduz as pessoas, né? Ele tem um poder de seduzir, né? E ela, eu vi que ela ficou toda derretida por ele, mas beleza. Agora um leitor que me perguntou e tal sobre a obra de Deus em Portugal, como que foi, e eu narro no meu livro, só que o Ribamar, coitadinho, diz que ele encontrou um certo livro de um certo autor, e eu, gente, eu não encontrei esse autor. Eu não duvido que ele tenha conseguido, porque se ele tem um dom de escrafunchar e conseguir coisas, eu não duvido. Só que não tem nada, eu procurei e não encontrei esse autor. Só que o que chama a minha atenção é que os fatos narrados são de um relato, pelo menos eu acho, dito por Domingos de Sá, que é o que eu uso como fonte no meu livro História da Congregação Cristã dos Primórdios na Colônia Italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Nós vamos ver aqui o vídeo dela. Ele tem umas imagens que eu também não gosto. Pega imagem de banco de imagem aleatória, assim, sabe? Eu não gosto desse tipo de edição, mas beleza, é um critério pessoal. Eu não gosto, ou eu uso a imagem mesmo, ou faço outra coisa, mas pegar coisas aleatórias, até para ilustrar um adeus, você coloca alguém dando adeus. Enfim, eu não gosto, mas tudo bem, é o estilo dela. Agora, resumindo, ela narra em Portugal, aqui, que supostamente está nesse livro, e também na carta, no relato deixado por Domingos de Sá, um português que levou a obra para Portugal. Depois que vocês ouvirem o que ela disse, eu vou ler como está no meu livro, tirado do relato de Domingos de Sá, que é a minha fonte. E uma outra coisa, traz aqui um fato em relação à ordem do culto na igreja, o orar ajoelhado e principalmente o véu, que não bate com a história universal. Isso aqui que eu achei muito estranho, inclusive eu vou colocar um vídeo de uma pessoa da Assembleia de Deus das antigas, que eu acho que nem essa senhora entende de cristianismo como era. Gente, todas as mulheres cobriam a cabeça de uma ou outra forma no cristianismo. Isso aí foi deixado mais recentemente e principalmente com aquele advento do movimento de santidade. Foi mais ou menos quando a católica não tocou mais no assunto e foi deixando até que o véu não foi mais usado nas missas. Foi na mesma época que as evangélicas, as protestantes deixaram de usar, mas fazem pesquisa. Me mandaram uma foto aqui da igreja presbiteriana, ó, elas com a cabeça coberta. Aí eu disse para essa pessoa, um leitor, todas, e no meu livro eu fiz assim pesquisa, gente, da história universal, até questão de estética, o estilo das coberturas, tanto no culto ou fora. Existia cobertura para fora quando não estavam nas igrejas. Mas enfim, esse fato chamou muito a minha atenção, né? Também. Então várias coisas, né? Vamos ouvir. Em Portugal, na pessoa do primeiro ancião daquela nação, Domingos de Sá, que chegou a chamar Daniel Berg de lobo. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Reflexo aí, vou colocar aqui. A Assembleia de Deus Brasileira foi fundada apenas alguns meses de diferença da Congregação Cristã do Brasil, 1911 e 1910, respectivamente.
Talvez por desconhecerem os antecedentes históricos e o início das duas denominações, muitos crentes fiéis de ambas as denominações entendem que as duas não tiveram nenhum tipo de relação. Este vídeo é o primeiro em que trarei para vocês momentos Não, eu em que as discordo. duas... Não, eu discordo. Todo mundo sabe dessa relação, só que assim, meio atravessada. Por conta de um cisma que houve antes, cisma não, algumas famílias que queriam ganhar dinheiro, dois obreiros, o Vitaliano Piro e o Ernesto Iannone, queriam ganhar salário, foram para a Assembleia de Deus, isso em 1920, mas eu acho que antes já houve alguma coisa, mas o fato é que na década ali, por volta de 20, aconteceu isso. Algumas famílias foram para a Assembleia e criaram aí o tal Ministério de Ipiranga. Depois o Vitaliano Piro voltou, o Iannone não voltou. Mas enfim, algumas famílias. Eu conversei com um descendente e ele falou assim, olha, a gente nem considera um cisma porque foram poucas pessoas. Então assim, essa informação não é assim. O povo sabe, porém distorcido. Dizem que a Assembleia saiu da congregação. Não é bem assim. Já existia, mas um dos ministérios foi alguém da congregação, que é o de Belenzinho, né? Vamos lá. Momentos em que as duas denominações, tanto a Assembleia de Deus quanto a Congregação Cristã, de alguma maneira se relacionaram. O historiador e escritor Itamar Coutinho, um dos grandes pesquisadores da atualidade da CCB, Congregação Cristã no Brasil, me disponibilizou o trecho de um livro publicado em Portugal no ano de 1966, onde o autor relata o encontro de um assembleiano com a Congregação Cristã em Portugal. Ele não revela maiores detalhes sobre este fato. O que eu fiz então? Pesquisei nos meus documentos, alguma referência sobre este relato. Porém, a única informação que eu encontrei foi que realmente, neste período, Daniel Berg esteve em Portugal. Diante disso, nós teremos nesse vídeo apenas a versão, uma versão do acontecimento, a fornecida pela Congregação Cristã em Portugal. O que se sabe é que, em algum momento, no início da década de 1930, o missionário Daniel Berg, um dos fundadores, Vocês viram? Sueco. A única informação dela é a Congregação Cristã em Portugal? E quem não disponibilizou as informações? Foi o Arribamar coitadinho? Ou o autor do livro? Você viu que ela fala de um livro de 61. Então, assim, são umas informações tão engraçadas, né, gente? E ela pesquisou e não encontrou nada. E, assim, a Congregação de Portugal forneceu para ela? Engraçado. O que tem na internet que eu usei como fonte do meu livro é o relato do Domingos de Sá. Engraçado. Enfim, são tão... E outra coisa, o Arribamar coitadinho, se ele tem esse livro, que eu não duvido que ele escafruncha, não fuçador, ele não mostra, ele fica escondendo igual, sabe? É um falastrão, né, gente? É um falastrão. Aí ele quer, sabe? Eu tenho um segredo, sabe? É ele e a Virgem de Fátima, né? Da Assembleia de Deus no Brasil, foi em missão para Portugal a fim de fundar um templo da Assembleia de Deus. Já existiam alguns crentes pentecostais na cidade do Porto desde 1925. Esses crentes pentecostais eram do Domingo de Sá, vocês vão ver, essa data está correta. 1925 ele começa a Congregação Cristã lá em Portugal. Vamos continuar ouvindo. Neste encontro mal esse é ele de fato. Entre Daniel Berg e a Congregação Cristã em Portugal foi o irmão Domingos de Sá. Em 1910, ainda não convertido, ele veio ao Brasil sozinho em busca de uma vida melhor, deixando sua família em Portugal. 5 anos depois, em 1915, através de um colega de serviço, ele aceita Jesus, é batizado nas águas e logo recebe o batismo no Espírito Santo. Mas, alguns anos depois, conseguiu voltar a Portugal e reencontrar a família.
Ainda no primeiro amor de Cristo, falava da sua graça. Olha, sempre que no meu tinha... livro eu conto como foi a conversão dele. Ele sofreu demais, Deus fez obra muito bonita. Ele foi para o Mato Grosso. Então, essa parte, ou ela não encontrou na congregação cristã em Portugal, ninguém sabe, ou no livro misterioso da Virgem de Fátima, que ela vai revelar ainda, de repente, aí em cima de um morro, né? Tá isso, mas ela não viu a senhora aqui do canal. Então, assim, o fato é que no relato do, do Domingos de Sá, ele conta muita coisa antes de ir para Portugal em 1925. É uma pena, ela devia ter contado. Mas não sei se ela sabe, mas está na internet. Tinha oportunidade. Em 1925, na cidade do Porto, trabalhava duro como lavrador e procurou um irmão que ele tinha na cidade. Conseguiu encontrá-lo, porém o irmão quase não falava com ele por causa da obra de Deus. Acredito que havia uma animosidade no irmão em relação aos crentes. Ainda assim, Domingos de Sá continuava a visitá-lo. Um dia, eles foram almoçar juntos na casa de Domingos. Sua cunhada, casada com seu irmão, também compareceu. Ela era possessa de espíritos. Seu irmão já havia procurado de tudo para que ela se libertasse disso. Porém, de nada adiantou. Pelo contrário, ela estava cada vez pior. Durante a visita, Domingos falava da obra de Deus, porém o seu irmão ria e não acreditava. Pacientemente, Domingos dizia que o Senhor podia libertá-la, mas seu irmão não acreditava nisso também. Quando foram orar pelo almoço, Domingos disse que sentiu de orar pela libertação da cunhada. Seu irmão, no entanto, disse que já havia recorrido a tudo quanto podia. Bruxas, benzedeiras, padres, mas ninguém a tinha conseguido curá-la. E disse: "Vais tu agora curá-la?" Domingos respondeu que ele não iria curá-la, mas o Senhor Deus sim. Quando eles se ajoelharam, o Senhor Deus tomou Domingos na força do Espírito Santo e ouviram um estrondo como se a casa partisse ao meio. Sua cunhada caiu por terra e ficou liberta por completo naquele momento. Logo, seu irmão e a esposa creram na obra do Senhor. Assim começou a obra de Deus em Portugal. O número era pequeno no Pessoal, início da isso obra, aqui tá tudo no relato, que depois eu vou ler como está no meu livro, baseado no relato, que se está nesse livro misterioso, do autor misterioso, também está no relato do Domingos de Sá. É só um detalhe que, se está no livro, gostaria de ver esse livro, os admiradores do Arribamar, coitadinho, peça a ele para provar, porque assim, ele está distorcendo um fato histórico universal, se isso não estiver no livro. E caso esteja no livro do autor, que logo ela vai falar, o autor está equivocado, eu ouso dizer isso. Não faz sentido nenhum. Eles estão atrelando com a história recente da congregação cristã, como ela é hoje, comparada à Assembleia de Deus, em relação ao véu. Vamos chegar lá. Ainda assim, alugaram um pequeno sobrado para os cultos. Eram 3 ou 4 pessoas em média. Depois o Senhor preparou um trabalho melhor para Domingos e assim ele tinha mais tempo para se dedicar à obra de Deus. A perseguição começou cada vez mais dura. Jogavam pedras nas janelas, partiam os vidros, caixilhos. As pedras caíam lá dentro do templo, mas eles ainda assim sofriam com paciência. Decorrido alguns anos, já havia um grupinho de irmãos. A obra crescendo, foi necessário alugar uma casa maior. Então o Senhor os abençoava grandemente, embora a guerra fosse dura, mas o Senhor sempre os ajudava. Raul Garcia, autor do livro português Vivências e Convivências dos Primeiros Discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo, relata que com o crescimento da obra em Portugal, Raul Garcia e esse livro, Vivência e Convivência dos Primeiros Discípulos de Jesus Cristo. Não encontrei esse livro, que é
o livro do Arribamar, coitadinho, que ele encontrou. Se é nesse livro o fato sobre o porquê do desentendimento, eu gostaria de ver isso aqui, porque não faz sentido. De jeito nenhum, e eu vou colocar uma passagem de um vídeo aqui. As fotos ali dos locais são até o porto, tudo, mas é tudo meio aleatório. Aqui, talvez essa foto seja então do autor do livro, sinceramente eu não sei, eu gostaria de ter provas, vamos lá. Uma grande necessidade de ter um ajudante, por isso começou a clamar a Deus pedindo isso. Então, nesse inteirinho, no final da década de 1930, Daniel Berg, um dos suecos fundadores da Assembleia de Deus Brasileira, chegou em terras portuguesas para abrir um templo da Assembleia de Deus. Domingos diz que ainda tinha pouca experiência eclesiástica na época e estava sem irmandade. Daniel Berg, recém-chegado, também não tinha igreja. Foi então que os dois decidiram trabalhar juntos, ou seja, dois dirigentes para uma só igreja. A época, eu tô achando 30 muito tempo. Para mim é mais recente, se não o ano de 1925, vamos ver depois no meu livro, que sinceramente todos os detalhes eu não lembro. E assim, né, pessoal, ele já tinha ali um grupo, vamos ver como está no meu livro, que de memória eu não lembro, mas a princípio tá batendo as coisas, né? Só essa questão da época e se é de fato desse jeito, assim, o irmão tão assim, sem condição. Vamos ver. Ficava localizado na rua Bom Jardim, 1116, nos fundos, e lá tinha uma casa, bancos, livros. Domingos relata ainda que Daniel Berg ganhava salário da Suécia e que ele, Domingos, ganhava muito pouco e tinha que arcar com todas as despesas do templo sozinho. Disse ainda que aos poucos Daniel Berg passou tudo para o seu nome e deixou de ir aos cultos. Ele não relata o motivo disso. Domingo fez um pesado desabafo, dizendo que pensava que Daniel Berg era aquela pessoa que ele havia pedido para que Deus preparasse para trabalhar com ele, mas que ao contrário, Daniel Berg seria um lobo. Certo dia, o irmão Domingos ele começou a notar diferenças nos cultos e na própria irmandade quando Daniel Berg presidia os cultos. As irmãs não punham o véu e não se ajoelhavam. Quando era o irmão Domingos que ministrava o culto, dirigia o culto, elas usavam o véu e se ajoelhavam. Contrariado, Domingos de Sá disse que enquanto ele fosse vivo teria de ser assim, porque foi como eles haviam aprendido e como Deus estaria abençoando eles até aquele momento. Um dia, quando Daniel Berg ministrava a palavra, Domingos entendeu que Deus teria falado na própria boca de Daniel Berg: se não tornás ao primeiro castiçal, não entrarás no meu reino. No final do santo culto, o irmão Domingos falou a Daniel Berg o que Deus falou pela sua própria boca. Daniel Berg, por sua vez, disse: o que foi? Como assim, se eu não voltar ao primeiro castiçal, não entro no reino de Deus? Então não pode ir, que tudo que está nessa sala é meu. Ou seja, Daniel Berg não aceitou o parecer do irmão Domingos de Sá e se separaram. Após esse desentendimento na questão do uso do véu, das mulheres se ajoelharem ou não, Daniel teria encontrado um salão lá no Largo do Carvalhido. Ele foi para lá e deixou tudo para o irmão Domingos. A Irmandade, porém, teria ido toda com ele, umas 6 ou 7 pessoas. Domingos de Sá, diante disso, convidou Albino, seu filho do meio, e ele aceitou trabalhar com o pai na obra de Deus. Tudo indica que este fato contribuiu, ou seja, foi um dos motivos que levou a essa animosidade que vem sendo superada ultimamente entre os irmãos da Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus.
Como disse no início do vídeo, eu não encontrei nas bibliografias de Daniel Berg, em que eu já tive acesso, nenhuma menção sobre esse fato. Não é impossível, né, disso ter acontecido, uma vez que esses tipos de desentendimento eram e são comuns, uma vez que estamos falando de homens, seres humanos imperfeitos. Mas caso eu encontre a versão assembleiana deste caso, eu prometo que eu trarei aqui no canal. Bom, vamos parar por aqui, né, em relação ao canal dela. Agora é engraçado. Bom, aí eu pergunto, então eram as mulheres só que tinham que ajoelhar? Achei muito engraçado. Então essa questão do véu soa para mim como se eles tivessem, se for o autor do livro, é o autor do livro, ou, não sei, contemporizar uma disputa. Então, assim, a Assembleia de Deus usava véu, imagina, nessa época, ó, eu vou colocar esse trecho do vídeo aqui. Eu me lembro quando eu era criança, pelo menos algumas Assembleias de Deus usavam o véu. E depois elas deixaram essa questão. Viram? Né, o cara da Assembleia ali falando, ali num programa de TV sobre o véu da igreja cristã. Então, assim, se lá em Portugal esse Daniel Berg não queria, aconteceu isso, que eu duvido, não ia acontecer só lá. No mundo inteiro, toda igreja usando o véu, só lá que não ia usar. Então, para mim, é uma explicação para uma disputa que supostamente, que essa senhora disse, está diminuindo. Diminuindo é por conta desses novos ensinamentos aí, para se fazer de grego para ganhar o grego, mas tudo continua igual. Uma hora eu vou falar sobre isso, né? Em relação a, entendeu? A doutrina de Cristo é uma só. É se fazer de grego para ganhar o grego, mas assim, entendeu? A gente respeita a outra igreja. Podemos saudar, tudo bem, né? Não vamos ter um preconceito. Porém, temos que ser sinceros. Que diminuindo? Onde que está diminuindo? Um ou outro pode pensar, por conta dos novos ensinamentos, assim, assado, essas coisas já, ninguém detém a graça de Deus, essa coisa, a obra de Deus é lá no Calvário, umas coisas que foi assim, essas coisas foram assim, apostando no entendimento da Irmandade, essa que é a verdade, sabe? Agora, se fazer de grego, para ganhar o grego, trazer as pessoas, bacana, se falar a paz do Senhor, amém, beleza, mas assim, dizer que tudo é igual, não é que está diminuindo, vai ter um ecumenismo, nada a ver. Enfim, o capítulo 84 dessa edição diz o seguinte, eu vou ler rapidinho. Em 1925, a obra de Deus, através de muito combate, chega a Portugal. Domingos de Sá volta a Portugal em 1925, então eu falei muito dele antes, né? Então eu aconselho vocês a lerem o livro. Vai para a cidade do Porto e trabalha como lavrador. Procura um irmão que tem na cidade que praticamente não fala com ele devido à sua crença. Opa, bateu. Mas Domingos de Sá insiste, continua a procurá-lo e, certo dia, convida-o para almoçar em sua casa. No relato que deixou escrito, conta que sua cunhada era possuída por um espírito e que já tinham procurado diversos tipos de ajuda e ela piorava cada vez mais. Domingos de Sá fala sobre a graça de Deus, mas o irmão ri, não acredita. Mas não desiste, continua a falar quando tem oportunidade. No almoço diz que Deus tem poder para libertar a esposa do irmão que continua descrente. Na oração que faz para apresentar o almoço, Domingos de Sá diz que vai pedir a Deus a libertação da cunhada. O irmão responde, já tentei de tudo, bruxas, benzedeiras, padres, e ninguém a curou. Vai tu agora curá-la? Não eu, mas o Senhor, responde. Quando ajoelharam, Deus dá a ele uma oração com muita força de espírito. De acordo com suas palavras, parece que houve um estrondo, como se a casa partisse ao meio. A mulher cai ao chão e é liberta completamente. Está batendo até aqui.
Assim começa a obra em Portugal. Logo em seguida, ambos creem na palavra de Deus e o Senhor começa a chamar o povo. Alguns poucos aceitam devido às fortes raízes do catolicismo. Quando um pequeno rebanho é formado, aluga um modesto sobrado para realizar os cultos. Assim que consegue um trabalho que lhe propicie mais tempo para evangelizar, Domingos de Sá vê a perseguição começar. Durante os cultos, pedras são atiradas às janelas, quebram vidros, caixilhos, as pedras caem dentro do ambiente, mas os poucos crentes que sofrem com paciência e algum tempo depois, o pequeno grupo de convertidos começa a aumentar. Aluga uma casa maior, pois o Senhor continua a abençoar. Ó, já não está batendo, hein? Grandemente. Isso aqui eu peguei de uma fonte que é o relato do Domingos de Sá. A guerra é dura, mas Domingos de Sá sente o Senhor bem perto, conforme ele prometera antes de deixar este mundo. Mas o lobo também aparece entre as ovelhas. Inexperiente, Domingos de Sá não sabe discernir o mal. Estamos falando do sueco Daniel Berg, criador da Assembleia de Deus, que havia conversado com Franciscon alguns anos antes para tentarem unir ambas as doutrinas. Isso aqui também aconteceu nos anos 20. Ó, e muitos irmãos sabem, muitos irmãos sabem. Então essa senhora aí está meio equivocada. No relato que escreveu, Domingos de Sá diz que Berg, em Portugal, começa a trabalhar com ele e premeditadamente estraga a obra de Deus que nasce, passa o imóvel da igreja para seu nome e, como lobo, abocanha o rebanho, enganando o povo e pregando outra doutrina. Ele não entra em detalhes que doutrina que é. Domingo de Sá, mais uma vez, se vê completamente sozinho, pede a Deus que envie um colaborador para ajudá-lo a reiniciar o trabalho. Volta para o antigo sobrado, sem vidros e sem caixilhos, clama a Deus por misericórdia. Ele então envia Albino, seu filho, para estar ao seu lado, bem como irmãos do Rio de Janeiro, Jesus da Silva Moreira e José Maria Simões, que muitos os alegram, permanece com eles algum tempo, confortando-os. Logo o Senhor reveste Albino do dom da palavra, o que ajuda muito seu pai, Domingos de Sá. Deus começa a chamar novamente seu povo para o caminho da salvação. Enfim, pode ser que seja ali quase já nos anos 30, 1930, pode ser. E envia Albino, o filho de Domingos de Sá. Então, o que eu achei engraçado no Arribamar, coitadinho, é quando eu incluí isso, um tempo depois ele achou esse livro de Portugal e foi no YouTube dessa senhora aí, no canal dela, dar entrevista. Mas beleza, as coisas estão aí para serem pesquisadas e tal. Eu só gostaria de ter certeza desse autor para ver, porque assim, não bate essa questão do véu. Gente, em 1925, 30, uma disputa ali, um conflito por causa do uso do véu, todo mundo usando, inclusive a Assembleia aqui no Brasil, todas as igrejas presbiterianas, enfim, todas usavam. O véu é mandamento bíblico. Faça pesquisa histórica, faça uma reconstrução de época. Eu vou fazer uma reconstrução para um filme, para uma novela em tal época aí, 30, 40, 1800, e vai ter uma igreja ali. Vai ter que ter véu na igreja. No século XIX era um véu enorme, ia até para baixo da bunda da mulher. E geralmente ela colocava antes de entrar na igreja. Um pouco antes ela já vinha de casa com véu. Depois as protestantes anglo-saxãs passaram a usar chapéu, retiraram o véu, mas ainda usou chapéu. A presbiteriana nessa foto está com um véuzinho, alguma coisa. Daí tem o bonnet, tem vários estilos de cobertura, mas todas usavam. Então esse Arribamar, coitadinho, teria que provar isso. Para mim é mais uma falácia de quem não entende nem a história universal. Não entende nada. Nos vemos na próxima e até mais.